O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 Capítulo 3. Capítulo 3. Pontos de conquista. Por que eu tenho isso? E 100.000 nisso? Pontos de conquista. Dadas para atividades no jogo Battle.net. Elas eram uma espécie de pontuação de honra que aumentava conforme você completava as tarefas de desafio de cada missão. E são apenas pontos inúteis. Literalmente, pontos de honra. Os pontos de conquista eram uma medida de quanto você era um entusiasta da Battle.net, nem mais nem menos. É estranho, eles não deveriam existir neste momento. Seong Ji-han fechou a janela de status. Embora os pontos de conquista fossem uma coisa, o que o incomodava eram as diferenças em relação ao passado. Então pode haver outras diferenças. Inventário. A janela do inventário flutuou acima do rosto quebrado de Yoon Se-jin. Naturalmente, o espaço de armazenamento estava completamente vazio. No entanto, o que é isso? No último espaço do inventário havia um pequeno pedaço de papel. Voucher de troca de pontos de conquista. Classificação, é X. Não trocável. Recompensa dada ao último sobrevivente, que optou por tentar novamente. Ganha a qualificação para trocar pontos de conquista. Voucher de troca de pontos de conquista, a pontuação de honra inútil. Havia um voucher que poderia ser trocado por ele. Os olhos de Sang Ji-han brilharam. E está classificado. Uma classificação além da norma. Era uma posição que apenas uma pessoa possuía na vida anterior. Mas ter uma classificação resulta de um item. Eu deveria tentar usá-lo. Ele não sabia o que poderia ser trocado por aqueles pontos de conquista inúteis. Como o voucher é de classificação ele não daria apenas algo comum em troca. Ele definitivamente tinha que usar isso. Usando o voucher de troca de pontos de conquista. Uma loja de conquistas é adicionada à janela do sistema. Foi digno o suficiente para ser adicionado ao sistema? Mudando a interface, é realmente um item de classificação Seong Ji-han ficou secretamente surpreso e imediatamente abriu a loja de conquistas. Loja de conquistas LV1. Aprimoramento da loja de conquistas 20.000 P. Expansão da janela de status LV1 a 10,000 P. Adição de slot de classe LV1 a 10,000 P. Eles estão vendendo coisas assim. Sang Ji-han arregalou os olhos. O que a loja de conquistas vendia eram itens que poderiam mudar completamente a base de um jogador. Eles podem não ser úteis agora. Expansão da janela de status ou adição de slots de classe. Estas não eram necessárias no momento, mas se ele atingisse um nível superior no futuro, tornar-se-iam variáveis importantes que poderiam alterar as classificações. Ainda assim, não preciso comprar nada agora. Eu deveria atualizar o nível da loja. Seong Ji-han apertou o botão para subir de nível na loja. Achievement Shop foi atualizada para LV2. O item, expansão de inventário, foi adicionado. Eu também não preciso disso agora. Achievement Shop foi atualizada para LV3. O item, adição de slot de título, foi adicionado. Eu também não preciso de títulos ainda. Seong Ji-han suprimiu sua excitação. Essas coisas só serão úteis quando eu alcançar pelo menos a Liga Ouro. Liga de Ouro. Um mundo que supera as ligas Bronze e Prata. Como jogador de nível 2 na Liga Bronze, era um mundo muito fora do seu alcance. A loja de conquistas lhe daria asas, mas pelo menos ele precisava saber andar antes que elas se tornassem úteis. Eu não deveria esperar muito dos estágios iniciais da loja de conquistas. Com esse pensamento em mente, Seong Ji-han olhou para seus pontos de conquista restantes. 50.000. Com os 50.000 restantes, ele poderia comprar todos os itens recém-adicionados ou investir 40.000 pontos para melhorar a loja. Uma das duas opções. Vamos atualizar a loja. Sem muita hesitação, Seong Ji-han escolheu a última opção. Como comprar todos os itens recém-adicionados não seria útil no momento, ele decidiu ver o que a loja LV4 tinha a oferecer. Achievement Shop foi atualizada para LV4. O item, Restauração de Emergência, foi adicionado. Restauração de Emergência. Seong Ji-han abriu a loja de conquistas e leu a descrição do item Restauração de Emergência. Restauração de Emergência, item. Repara itens incompletos ao seu estado original. Uma breve descrição de uma linha. Mas ao ler, os olhos de Sang Ji-han brilharam como nunca antes. Um item que é imediatamente útil apareceu. Se ele pudesse restaurar itens, poderia reduzir significativamente as tentativas e erros nos estágios iniciais. Baque. Com passos determinados, Seong Ji-han entrou na casa de Yoon Se-jin. Certamente estava aqui. Passando por 3/4, ele entrou no espaço mais interno da espaçosa cobertura. Ao lado da porta preta havia um leitor de impressão digital. Seong Ji-han colocou o dedo no dispositivo. Reconhecimento completo. Membro da família. Com um breve som mecânico, a porta se abriu. Família, hein? Seong Ji-han sorriu e riu ironicamente. Seu relacionamento com Yoon Se-jin, que costumava ser o proprietário, agora era pior do que o de estranhos. Mas a máquina ainda o reconhecia como família. Seong Ji-han entrou na sala. Lá, ele encontrou o conector Battle.net.
o dispositivo que Yoon Sejin usava para jogar Battle.net. Parecia um assento de carro de corrida visto de fora, mas seu tamanho era suficiente para preencher uma grande sala. Então, o armazenamento temporário estava aqui. Seong Ji-han sentou-se no conector Battle.net e apertou o botão no canto esquerdo. De repente, na frente dele, o inventário do conector Battle.net que o rei da espada Yoon Sejin havia usado apareceu. De fato, ele vendeu tudo. Como o inventário de um jogador tinha um limite de 10 slots, muitos jogadores armazenavam itens no armazenamento temporário fornecido pelo conector Battle.net. Mesmo para alguém como o rei da espada, deveria haver muitos itens neste armazenamento temporário. Porém, antes de ir para o Japão, parecia que ele havia organizado completamente o armazenamento. Ele provavelmente se desfez de tudo no mercado Battle.net. No entanto, como esperado, isso ainda está aqui. Ele poderia ter vendido coisas por GP, Game Points, e fugido para o Japão, mas nem ele suportava se desfazer de itens que não vendiam. Seong Ji-han tirou um item do canto de seu inventário. Escova danificada de Dongbengisaki. Classificação: A. Uma escova que está muito danificada para ser usada. O pincel danificado de Dongbengisaki, que sobreviveu a inúmeras batalhas, apesar de ter sido severamente danificado, tinha uma classificação de Renkia no entanto, era invendável devido à sua falta de utilidade. Mas, eu sei a utilidade disso. Claro que sim. O pincel de Dongbengisaki foi o item que o transformou no santo marcial inigualável. Restauração de emergência. Ele imediatamente usou a restauração de emergência que obteve na loja de conquistas. Escova danificada de Dongbengisaki está sendo restaurada. Pincel danificado de Dongbengisaki foi restaurado e transformado em pincel de Dongbengisaki. Por um momento, a luz dançou ao redor do pincel de Dongbengisaki, e pequenas gemas vermelhas e azuis surgiram nas pequenas ranhuras no centro do cabo do pincel. Escova de Dongbengisaki. Classificação: SS. O pincel de Dongbengisaki, que sobreviveu a inúmeras batalhas. Ele conecta você ao santo marcial inigualável. Realmente, funcionou. Pincel de Dongbengisaki, que criou uma conexão com o santo da guerra inigualável. Seong Ji-han confirmou que o item foi totalmente restaurado e ergueu o pincel, exibindo a janela de status. Força, agilidade, vigor, mana. Na janela de habilidade preenchida com estatísticas básicas de 5, ele aproximou a ponta do pincel. ZZZZT. Então, faíscas voaram das cerdas da escova. Começando acima do texto da estatística de força na janela de status, os caracteres começaram a ser gravados na janela. As chamas que começaram na ponta do pincel rapidamente se espalharam por todo o pincel de Dongbengisaki. Apesar de seus dedos ficarem vermelhos com o calor, Sang Ji-han continuou a desenhar os caracteres no pincel sem levantar uma sobrancelha. Após um total de 10 pinceladas, Seong Ji-han ergueu o pincel da janela de status. Ufa! Mas, eventualmente, esse pincel que acabei de adquirir virou pó e desapareceu. Ao longo das 3 estatísticas que estavam na janela de status, 2 personagens cobriram ambos. Poder incomparável. Potência, agilidade e vigor desapareceram, substituídos pela nova estatística. Conquista de estatística única, adquirida. Obteve 10.000 pontos de conquista. Potência, 5. Mana, 5. Vendo que Power havia mudado as habilidades na janela de status, Seong Ji-han sorriu com confiança. Está feito. Embora ele ainda não tivesse adquirido a técnica divina inominável, apenas com o poder, ele poderia facilmente dominar a Liga de Bronze. O tutorial da Battle.net League começará em breve. Quando todos os preparativos estiverem concluídos, responda à convocação. Você será convocado à força após 5 minutos. Naquele momento, apareceu a mensagem de convocação do tutorial para a Battle.net League. Seong Ji-han olhou brevemente para o conector Battle.net de Yoon Sejin. Até agora, a maioria dos jogadores se conectava ao Battle.net usando conectores. Este modelo Battle.net reduz a dor em 99%, certo? Este conector Battle.net quase eliminou a dor. Houve um tempo em que usá-lo para se conectar era considerado essencial, mas... Sem hesitar, Seong Ji-han desconectou o conector. Não vou usar as coisas que Yoon Sejin usou. Logo depois, aceitou a participação tutorial. Então, seu corpo ficou branco e desapareceu dali. Liga Bronze Área Gangnam 1. Entre as muitas áreas da Liga da Coreia, este lugar era o mais especial. Implicitamente, a habilidade média é 9, e uma classificação de Dom ao superior é necessária para participar. Este foi o formigueiro para onde as corporações e corporações proeminentes da Coreia despacharam seus talentos mais excepcionais. Uma arena de batalha feroz onde talentos promissores se envolveram em confrontos intensos para se tornarem os melhores jogadores. Este foi Gangnam 1. Como resultado, com um valor médio de habilidade de 5 e uma classificação de Dom F no passado, Seong Ji-han não poderia sobreviver aqui. Eu fui um tolo naquela época. Cheguei ao nível 2 depois de beber uma das poções de XP de Saijin que pensei ser uísque. Quando ouviu Saijin dizer que se naturalizaria como cidadão japonês, ele acidentalmente bebeu uma poção XP. Você poderia dizer que isso foi realmente um pecado.
Para piorar as coisas, ele alcançou o nível 2 na casa de Saijin. Eventualmente, Seong Ji-han foi designado para a área Gangnam 1. A participação na liga era algo que ele nem havia considerado. O resultado foi simples. Eu morri sendo esfaqueado por uma espada em 10 segundos e fui eliminado. Que vida fútil, pensou Seong Ji-han, olhando para a janela de mensagem. Bem-vindo ao tutorial. A missão do tutorial é a sobrevivência. Baque, baque. O som dos tambores ecoou de todas as direções. A luz retornou ao campo de visão anteriormente escurecido. Este é o Coliseu? Um mapa de sobrevivência exclusivo do bronze. O Coliseu. Um lugar onde 100 jogadores e vários monstros apareceram juntos. Um campo de batalha onde lutaram incessantemente até que metade dos jogadores sobrevivesse. Sang Ji-han olhou em volta. Entre a multidão de monstros, ele viu jogadores equipados com equipamentos esplêndidos. Nesse nível, eles podem ser rank bairro, eles parecem bastante impressionantes. Embora fossem todos de nível 2 como Seong Ji-han, eles eram indivíduos promissores classificados por várias corporações e guildas. Emprestando equipamentos de classificação bairro, eles possuíam especificações muito superiores às de Seong Ji-han, que atualmente usava shorts de ginástica e camiseta. No entanto, Seong Ji-han permaneceu completamente imperturbável. Preciso me aquecer um pouco. Ele não tinha intenção de perder para eles. Contanto que ele tivesse o atributo poder, era um negócio fechado. Eles poderiam tê-lo classificado como rank B se ele não tivesse o atributo poder, mas ele já estava além desse nível. Ainda assim, se eu me destacar demais, sentirei pena das estrelas em ascensão. Não eram também as forças que apoiariam o futuro da Coreia? Não houve necessidade de traumatizá-los massacrando todos eles. Ele deve se envolver com eles em condições de igualdade. Enquanto Seong Ji-han pensava isso, algo apareceu diante dele. A janela de conquistas foi ativada. Uma missão limitada foi adicionada. Uma nova missão que não existia antes foi adicionada. Missão limitada. Conquiste o primeiro lugar no tutorial. Recompensa: 1000 pontos de conquista. 1000 pontos de conquista. A expressão de Seong Ji-han mudou ao ver isso. Como esperado, para as estrelas em ascensão, uma educação espartana é o melhor. Seong Ji-han, que alcançou o 7º lugar no ranking global de jogadores. E agora, ele estava recebendo 1000 pontos de conquista. Isto é um massacre. Ele estava realmente convencido.